Olá, bem-vindo ao nosso curso do Discipulado e o tema de hoje é a Santa Ceia. Abra lá, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versos de 23 em diante, que diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Pegue a sua apostila e me acompanhe. A Santa Ceia é uma aliança que é feita entre o homem e Deus. Mas poucos sabem é que ela já existia desde os princípios do mundo. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra, chamada Nova Aliança. Ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado é envelhecido e está pronto a desaparecer, como está em Hebreus 8, verso de 7 em diante. Entendendo aqui o seguinte: Santa Ceia está relacionado à aliança. Aliança é um compromisso, aliança é um trato que o homem faz com o próprio Deus e o Deus faz com o homem. Aliança é compromisso de fidelidade, aliança é compromisso de amor, aliança é compromisso de relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Então, o que muitas pessoas talvez não sabem é que a aliança, ou poderia dizer, viver a Santa Ceia, para hoje, como é intitulado para nós, a aliança ela já era vivida há muitos anos atrás. Desde os princípios do mundo, Deus tem feito aliança com os seus servos. E temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, primeiro, a edênica, Gênesis 2,16. Foi feita com Adão antes da queda. Deus havia feito uma aliança de que ele não deveria, o homem, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a primeira aliança registrada na palavra de Deus, feita para com o homem. Deus para com o homem. A segunda é a adâmica, que está em Gênesis 3,15. Foi feita com Adão depois da queda. Quando o homem pecou, Deus estabeleceu que a virgem conceberia um varão que pisaria na cabeça da serpente. Então, Deus estabeleceu uma aliança com Adão, com a humanidade. E está registrado em Gênesis 3,15. A terceira é noética, que está em Gênesis 9,16. Foi feita com Noé depois do dilúvio. Quer dizer que o mundo foi destruído, tudo foi destruído. Quando Noé saiu da arca, ele fez um holocausto ao Senhor, e o Senhor fez uma aliança com Noé, dizendo que ele não destruiria mais o mundo da maneira como ele destruiu. E por isso que tem o arco-íris hoje, né? Alguns deturparam a questão do arco-íris, botaram umas questões aí meia diabólicas com relação ao arco-íris. Mas na verdade o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com Noé, afirmando que o mundo não seria mais destruído com água, mas o que se vê na palavra de Deus é que agora o mundo será destruído com fogo. Mas isso é uma outra história, tá bom? Que vamos estudar mais lá na frente em outras sessões, tá? Bom, nós temos a aliança abraâmica, que está em Gênesis 12:2, que foi feita com Abraão, onde Deus prometeu que daria a Abraão uma descendência como a areia do mar e as estrelas do céu. Então, essa promessa se cumpriu na vida de Abraão. Mas também temos a mosaica, que está em Êxodo capítulo 19, versos 5, que foi feita com Moisés, onde Deus estabeleceu que se aqueles que obedecessem e cumprissem os mandamentos do Senhor e as leis que ele havia estabelecido, esses teriam comunhão com Deus Criador. E hoje nós vivemos a nova aliança, como diz Hebreus 8:8, feita com Jesus. O sangue derramado de Jesus, a vida entregue por Jesus,
por nós estabeleceu a nova aliança. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, como está em Lucas 22, versos 20. Tá bom? Continuando aqui no texto. Tirando a aliança que foi feita no Éden, todas as outras alianças tinham uma característica em comum. Era necessário que houvesse um derramamento de sangue. Então, na aliança adâmica, um cordeiro foi sacrificado. Noética, vários cordeiros também foram usados para o holocausto. Na abraâmica, Deus ele mandou Abraão cortar no meio alguns novilhos e também alguns cordeiros. E na mosaica, o próprio Deus mandou pegar o bezerro de ouro, destruir tudinho, misturar com sangue, espargir sobre o corpo sobre todas as pessoas da nação de Israel. Amém? E na nova aliança, o próprio sangue de Jesus derramado estabeleceu uma aliança para conosco. Amém? Continuando aqui. A nova aliança repousa sobre Cristo, que garante a bênção eterna. E é por esse motivo que não há mais motivos para Deus instituir uma nova aliança, pois o sacrifício de Cristo foi perfeito. Então, a adâmica, noética, abraâmica, mosaica foram alianças que infelizmente foram quebradas. Até por causa do pecado do próprio homem, a infidelidade do homem fez com que cada uma dessas alianças fossem quebradas. Mas a nova aliança foi feita em Cristo, em favor de nós. Por isso que já não há mais necessidade de nenhuma outra aliança, porque a aliança de Cristo, a aliança feita em Cristo é perfeita. Amém? Agora, há basicamente 3 entendimentos sobre o assunto. Primeiro, transubstanciação é a transformação total do pão em carne e vinho em sangue, que é uma doutrina católica. Em outras palavras, os católicos acreditam que na hora da consagração do pão, o pão vira carne. E na hora da consagração do vinho, o vinho vira sangue. Bom, nós não cremos nisso. Nossa fé não está baseada nessa transubstanciação dos elementos. Não. Agora, temos também a consubstanciação, que é a transformação parcial do pão em carne, em vinho e em sangue, que é a doutrina episcopal luterana. Quer dizer, eles creem que de vez em quando o pão vira carne e de vez em quando o vinho vira sangue. Acontecem momentos em que isso se transforma. Nós também não cremos nisso. Tá? A doutrina que a Igreja do Evangelho Quadrangular assume é a memorial. Não há transformação dos elementos. O pão não deixará de ser pão, nem o vinho deixará de ser vinho. Mas que no âmbito espiritual são o corpo de Cristo. Portanto, os elementos são figurativos e não literais. Então acreditamos que o vinho, depois da consagração, não se transformará em sangue. E cremos que o pão, na consagração, não se tornará carne. Mas no mundo espiritual, no âmbito espiritual, é corpo e é sangue de Cristo. E isso nos leva e nos concede a seriedade do momento. Mas não cremos que materialmente tudo se transformará em carne ou em sangue. Amém? Vamos lá. A Santa Ceia é renovação de aliança. Os orientais se davam muito valor às alianças e as respeitavam, pois elas compreendiam ser um compromisso mútuo e inquebrável entre duas pessoas. Então, a aliança nos fala de compromisso, coisa séria, algo que deve ser levado com muito compromisso. Coisa que hoje em dia, meu irmão, as pessoas já não consideram. A aliança, por exemplo, do casamento é algo seríssimo, mas as pessoas hoje em dia estão nem aí. Então, nós, servos de Deus, compreendemos que a aliança é coisa séria, tá? Também. Segundo, quando ceamos, estamos reconhecendo que realmente estamos aliançados com Cristo e que nossas vidas estão misturadas, fundidas uma na outra, como nos revela a primeira carta aos Coríntios 6,17. Então, quando você participa da Santa Ceia, você está declarando que a vida de Cristo é sua
e a sua vida está em Cristo. Nós nos fundimos com o Senhor. Então, reconhecemos que, na Santa Ceia, reconhecemos que temos laços com o Senhor e que nós temos relacionamento íntimo com o nosso Jesus Cristo. Então, isso é importante entender e guardar em nossos corações esse sentimento. Amém? Bom, Santa Ceia nos fala de um tempo de comunhão. Primeiro, no tempo apostólico, as ceias eram também chamadas de ágapes, ou festa do amor, como está em Judas 12. Então, nós deveríamos, na Santa Ceia, celebrar a comunhão com os nossos irmãos, abraçá-los, beijá-los e termos intimidades com eles, com conversas, abraços, amizade, porque isso nos fala de comunhão. Largar para trás as diferenças e seguir adiante num compromisso mútuo de caminhar juntos. Amém? Segundo, a Santa Ceia era um momento de confraternização entre aqueles que serviam a Cristo, um ato de consequências espirituais. Na Epístola de Paulo aos Coríntios, fica claro que a ceia do Senhor tem consequências espirituais. Ela será sempre um momento de bênção ou de maldição para aqueles que participam. A bênção é comunhão com Cristo quando ceamos. Então, é bênção porque estamos em comunhão, estamos juntos, estamos aliançados, estamos em comum acordo com o Senhor. Segundo, nos fala de purificação, porque é impossível estar em comunhão com Jesus Cristo e estar em pecado. Então, para você participar da Santa Ceia, você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados. Na Santa Ceia sempre há um momento em que nós nos ajoelhamos e pedimos a Deus perdão pelas nossas falhas. E nesse momento, quando nos confessamos diante do Senhor, ao participarmos da ceia, somos purificados de todo mal. Diga amém? Terceiro, proteção, pois o diabo não pode transpor o poder do sangue para nos tocar. Então, a bênção da Santa Ceia é a proteção que nós recebemos por parte do sacrifício de Jesus. O sangue do Senhor nos cobre de todas as setas do maligno, de todas as maldições, de todas as ações malignas de Satanás, todos os tramas que Satanás pode levantar contra nós. A bênção do Senhor é maravilhosa nesse aspecto a respeito da Santa Ceia. Existe proteção para nós. Quarto, da ceia podemos provar a bênção da saúde. Então, quando você participa da Santa Ceia, o Senhor garante restauração do nosso corpo. Promete que haverá cura de males e doenças malignas dentro de nós. Esse é um aspecto da Santa Ceia. Se você bebe com fé e pedindo a cura do Senhor, a ceia ela tem um propósito também de curar não somente a nossa vida espiritual e também o nosso corpo. Glória a Deus. Agora, a Santa Ceia tem um aspecto também da maldição. É uma faca de dois gumes. É a bênção e maldição. Pode ser bênção para aqueles que participam, ou pode ser maldição para aqueles que não participam ou participam indignamente. Vamos lá. A Bíblia não usa especificadamente esta palavra, mas mostra que a maldição pode vir com um juízo de Deus para quem desonra a ceia do Senhor. Fracos e doentes, diz a palavra do Senhor, ficam desprotegidos do mal e não conseguem ter o sentimento e a segurança de uma vida íntima com o Senhor. Então, meu irmão, se porventura você quer ser abençoado por Deus, tem que tomar a Santa Ceia de maneira digna, senão aquelas pessoas que ficam desanimadas na igreja, sabe aquelas pessoas que nunca têm ânimo, é porque com certeza não está participando, provavelmente, de maneira correta da Santa Ceia. Tá? E tem aqueles que ficam toda hora doentes, quando vai fazer a obra de Deus sempre aparece uma doença, alguma coisa estranha. Geralmente pode estar relacionado, melhor dizendo, com o fato de estar tomando a Santa Ceia indignamente. Isso são consequências espirituais, tá bom? E nos vem a pergunta: quem pode participar? Primeiro, os que já nasceram de novo. A Santa Ceia não é para os incrédulos. A Santa Ceia não pertence àqueles que não comungam de fé em Cristo Jesus. Então nós precisamos,
entregar nossas vidas para o Senhor. E a partir do momento que entregamos nossa vida para o Senhor, somos autorizados a participar da Santa Ceia. Outra coisa, aos que aceitaram Jesus e vão descer as águas do batismo. Então, se você aceitou Jesus e realmente tem no coração a determinação de participar do batismo, então você tem autorização para ceiar. E aos que se arrependeram de seus pecados. Então, se você fez alguma coisa errada e não pede perdão, então você está tomando a ceia de maneira indigna. Então você não, na verdade, quem está em pecado não pode participar da Santa Ceia. Isso atrai maldição para a sua vida. Você já está uma vida complicada, que é pecado. Ainda participa da Santa Ceia em pecado. Aí, meu irmão, esse pecado se torna uma bola de neve e maldições surgirão na sua vida. Então é necessário que haja um arrependimento de coração para que se possa tomar a ceia do Senhor dignamente. Então, esses são requisitos importantes, tá? Já nasceu de novo, está disposto ao batismo e se arrepende de seus pecados. Outra questão é, como deve ser celebrada? Primeiro, a ceia do Senhor deve ser um momento especial de comunhão, devoção e fé. Então, no momento, você tem que tomar a Santa Ceia com o coração contrito, participar da Santa Ceia meditando e avaliando sua vida e com fé nesse Cristo poderoso e bendito, tá? Segundo, tudo deve ser feito de coração e com reverência, pois é um ato de consequências espirituais. Não se pode pegar a Santa Ceia e ficar brincando com a Santa Ceia, com pão, com vinho, com os elementos, zombar dos elementos, porque é algo santo e isso tem consequências espirituais. Terceiro, deve-se ter uma análise de consciência. Quer dizer, o pastor, ele não tem a autorização de julgar quem pode e quem não pode, mas a consciência de cada um é o seu juiz, é o seu julgamento. Então a palavra de Deus recomenda que o homem se julgue a si mesmo para participar da ceia do Senhor. Tá? Quarto, no templo ela é celebrada pelo pastor. Então, aquele que tem a autorização de Deus para consagrar os elementos é o pastor, é o sacerdote oficial do templo, tá? Então, só se ele delegar, aí é uma outra questão. Mas no templo, só o pastor titular, o sacerdote oficial, que tem autorização de fazer a consagração, tá bom? Outra questão deve ser um momento de reflexão. Na Santa Ceia, você deve pensar, poxa, como foi o sacrifício de Jesus, como foi a atitude de Jesus, o quão poderoso foi o amor de Jesus por nós. Então, na Santa Ceia, você deve ter esse momento de reflexão, de avaliação da nossa vida, do que Jesus fez por nós. Tem que parar um pouco e pensar sobre tudo aquilo que o Senhor fez por nós, tá bom? Outra questão deve ser um momento de adoração. É um momento que você também entrega-se diante dos braços do Senhor e agradece, louva, engrandece o nome do Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. Tá bom? Agora, onde a ceia deve acontecer? Não há um lugar determinado para realizar a Santa Ceia. Quer dizer, pode ser no templo, mas se for no templo, tem que ser realizado pelo sacerdote oficial do templo. Mas também pode ser realizado numa casa, pode ser realizado num ginásio, pode ser realizado em diversos lugares. Não há um critério específico. A única questão é que se não for no templo, tem que ser pelo ministro. Tá? Segundo, lemos que o pão era partido de casa em casa, Atos 2,46, o que nos deixa totalmente à vontade com relação a celebrá-la nas células. Eu creio que é importante que haja momentos de Santa Ceia nas células, para afirmar comunhão e aliança também entre os irmãos ali. Tá bom? Terceiro, na primeira carta aos Coríntios 11, 18 a 34, revela que a cidade de Corinto, a ceia era praticada também num local maior de reunião para toda a igreja, quer dizer, no templo. Então, é importante que também se celebre a ceia com toda a comunidade. Pode-se fazer ceias nas células, mas nunca pode deixar de fazer ceia na igreja, tá bom? No templo. Para encerrar, quando ela pode acontecer? Entendemos que não há uma periodicidade definida pela Bíblia quanto à celebração da ceia.
Jesus apenas disse: fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, como está em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 25 em diante. Esta expressão, todas as vezes que, nos dá a liberdade de fazermos quando quisermos, mas sempre em memória do Senhor Jesus Cristo. Na Igreja Quadrangular, nós celebramos a Santa Ceia sempre no primeiro domingo, se não for possível, no segundo domingo de cada mês. Isso é algo fundamental e que se possa estar atento, né, para os avisos, para você poder participar da Santa Ceia. É inaceitável que um cristão não participe da Santa Ceia, porque não participar da Santa Ceia é estar declarando que está sem comunhão com o seu Deus. Nós quebramos a aliança diversas vezes com os nossos pecados, mas na celebração podemos renovar a nossa aliança com o Senhor. Não sabemos quando Jesus voltará e não sabemos o momento em que podemos partir. Então é importante estar sempre em dias com a Santa Ceia. Amém? Que Deus te abençoe, continue aprendendo, continue assimilando tudo aquilo que está sendo ensinado para você, para que você seja cada dia mais um adorador fiel e consistente na palavra de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima.